Agora, Renata, essa postura do governo brasileiro pode impulsionar a sua imagem no cenário internacional, inclusive ajudá-lo em algumas reivindicações que ele vem fazendo, como uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU? Olha, com certeza a postura do Brasil, a firmeza com que o Brasil vem mostrando para o mundo a sua posição, como ele vem direcionando, como ele vem conduzindo esse caso, é muito positivo sim para a imagem do Brasil. Embora muito se discuta, né, da necessidade ou não do Brasil intervir nesse caso, isso é muito comum na grande imprensa, né? Por que o Brasil está interferindo nisso? Será que esse é um problema do Brasil? Inclusive a grande imprensa chegou a criticar, né? Exatamente, as críticas são fortes, ferrenhas contra o governo Lula e muitas vezes as pessoas levam isso por uma questão ideológica, né? Por uma questão ideológica, talvez por isso Lula esteja apoiando o presidente Zelaya e pedindo, clamando pelo retorno da normalidade democrática no país. Mas, independente de qualquer questão ideológica, isso favorece, fortalece a posição do Brasil no cenário internacional e o mundo mesmo já está reconhecendo isso, né? Nós vamos agora assistir a mais alguns depoimentos sobre a posição do Brasil diante desse caso. A nova política externa está mostrando que o Brasil está se apresentando como uma liderança regional, não só de maneira no discurso, mas também na prática, né? O Brasil hoje ele tem mais porte e mais capacidade de influenciar. Então o Brasil abriu as portas da sua embaixada para o presidente democraticamente eleito de Honduras, o Manuel Zelaya, e está ali mediando um conflito que afeta toda a região. Olha, o Brasil está sendo apoiado por outros países da América Latina nessa atitude, né? O governo da Argentina já tinha a presidente Cristina Kirchner, o presidente Rafael Correa, o presidente Hugo Chávez também, a presidente chilena, Michelet também, né? No âmbito da OEA ou da Unasul, eles se posicionaram contra esse governo golpista, né? Estou falando instituições, né? Então o Brasil se sente moralmente, eu acho, capacitado como para fazer essa mediação de caráter ativa, não é só uma mediação, né? E o governo brasileiro teve uma postura muito boa, muito positiva, que a gente deve parabenizar a atitude corajosa dos embaixadores nossos e do governo de Lula. Mas ali a saída é aumentar as pressões, crescer a solidariedade internacional. Agora, dia 7, 8, 9 e 10, vai ter uma conferência lá em Honduras, que a CTB vai estar presente para tentar organizar um movimento internacional de solidariedade para restituir Zelaya, mas essa luta é sobretudo do povo hondurenho. Renato, chegou a circular a informação de que o golpe teria sido apoiado por algumas pessoas, algumas lideranças dos Estados Unidos. Você acredita nessa hipótese? Olha, é o tipo de coisa que nunca se pode descartar totalmente, principalmente pelo histórico, né, de intervenções, né, dos Estados Unidos, principalmente naquela região, principalmente na América Central. Mas seria muito precipitado afirmar isso nesse momento. Né, o que a gente tem para analisar da situação de Honduras no momento e para compreender o que está acontecendo lá, é que de início nós temos um descontentamento das elites políticas, elites econômicas, com uma mudança de posição, uma mudança de postura do então presidente Zelaya. Ele que era uma figura que vem das grandes oligarquias, ele é um fazendeiro, ele se aproxima de uma matriz ideológica mais de esquerda, se aproxima da Venezuela de Hugo Chávez e propõe essa reforma da Constituição. Então os opositores, eles já começam a se questionar o que está por trás disso, né? E aí vem toda uma preocupação e as manobras, né, que vieram na sequência para poder destituir o presidente do cargo. Renato, para a gente finalizar essa nossa conversa, como você acredita que esse impasse vai ser resolvido? Qual que é a sua expectativa? Olha, como nós ainda estamos no processo, tudo ainda é imprevisível e tudo pode acontecer, mas
pelos acontecimentos dos últimos dias, eu acredito que os opositores, que esse governo interino, ele vai mudar bastante a sua postura e ele vai seguir muita orientação, né? Ele vai prestar muita atenção como a OEA, como os outros países, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a comunidade internacional e a opinião pública internacional está olhando para o que está acontecendo em Honduras, e eles vão acabar voltando atrás, e talvez mesmo a saída mais previsível para essa situação seja o próprio retorno do Zelaya, ou as eleições sendo de fato convocadas o mais breve possível para que a normalidade democrática do país, né, seja garantida em breve, porque as consequências disso para Honduras seriam muito drásticas, né? Você ter um governo, o governo do Miquelete não reconhecido, as possíveis sanções econômicas para o país, ou seja, tudo isso seria muito mais complicado, então eles podem repensar essa posição e voltar atrás. Renata, agradeço a sua participação, a gentileza da entrevista aqui para o programa Extra Classe. Obrigada a vocês. O Simprominas promoveu na quarta-feira, 30 de setembro, o projeto Cinema e Psicanálise. Foi exibido o filme Segredos de Estado, dirigido por Santiago Amigorena. O evento aconteceu no Simprocerp. O projeto Cinema e Psicanálise do Simpro, ele traz de volta, né, agora que ele está sendo retomado por essa nova gestão da diretoria, uma interação muito interessante entre uma linguagem e um objeto de estudo, né? O cinema como linguagem e a psicanálise como objeto de estudo. Eu acredito que esta combinação dessas duas ferramentas permite um ambiente de reflexão, de debate muito interessante. E essa estrutura que o Simpro construiu com essa sala de cinema e a possibilidade de abrir isso não só para os sindicalizados, mas para a sociedade como um todo, é um grande passo que o Simpro está dando em direção a uma possibilidade de formação maior da comunidade para que ela possa lidar com todas as dificuldades que a gente enfrenta nessa vida nossa. A seguir, a opinião da diretoria do Sindicato dos Professores de Minas Gerais sobre o Conselho Nacional de Educação. A primeira questão, nós estamos discutindo o Sistema Nacional Articulado de Educação, que envolve todos os níveis e todos os sistemas de educação. Sistema público, sistema privado, o nível nacional, estadual e municipal. Então isso é importante porque isso vai dar uma nova dimensão para a educação nacional. Uma segunda questão que nós, das escolas privadas, estamos discutindo é o processo de regulamentação do ensino privado. Não é possível mais o Brasil continuar concedendo à iniciativa privada a exploração da educação e que essa educação não seja regulamentada pelo Estado. Portanto, é preciso que essa regulamentação seja efetivada, que a gente possa construir esse processo nacional. E, finalmente, uma grande questão é o processo de valorização do profissional em educação, dos professores, dos técnicos administrativos, de todos aqueles que são envolvidos na educação. Portanto, é o Sistema Nacional, a regulamentação do ensino privado e a valorização dos professores, além da discussão de todas as educações que estão sendo colocadas, quilombola, indígena, o EJA, o ensino superior, o ensino básico, enfim, um processo de discussão talvez nunca visto na história do Brasil, que precisa que em abril do ano que vem, na Conferência Nacional, a gente possa ter avanço da educação no Brasil e colocar a educação como prioridade para o próximo período histórico do nosso país. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site simprominas.org.br. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.